começar por aqui, por essas perguntas, tá? O que recuperar, qual o nosso objetivo e a partir daí, então, começar a pensar essas técnicas. Bom, e aí nós chegamos no assunto que nós tínhamos parado no último vídeo, que é o assunto dos paradigmas da sucessão ecológica e como que eles embasam o estado da arte da restauração ecológica. Então, nós temos o paradigma clássico da sucessão ecológica e, de uma forma mais atual e mais aplicável, hoje em dia, o paradigma contemporâneo. Então, o paradigma clássico da sucessão ecológica, ele tem como o grande expoente do seu embasamento a ideia de Clements. Mais ou menos década de 1910, publicações de 1916, Clements, então, estrutura uma teoria que diz o seguinte: as comunidades naturais, comunidades vegetais, elas possuem etapas que são unidirecionais na sua sucessão ecológica. Elas partem, então, de um componente pioneiro e vão se sucedendo ao longo do tempo em fases com componentes secundários iniciais, secundários tardias, até se chegar a uma floresta clímax, ou uma vegetação climácica. Essa é também, de forma resumida, o que Clements nos diz no paradigma clássico da sucessão ecológica. Então, esse paradigma, ele considera que há um processo unidirecional, que parte de um momento de comunidade pioneira e atinge unidirecionalmente, fatalmente, uma comunidade clímax. Então, entre as características que a gente pode citar é essa visão unidirecional, essa comunidade clímax, ela é resultado da própria comunidade, das fases antecessoras, né? E então, ela não recebe influência de fatores externos. Para você considerar que o paradigma clássico é o que ocorre, né, passar de uma fase pioneira fatalmente para uma fase clímax, então ela não está recebendo influências do meio externo. Então não está vindo aqui um raio cair, fazer uma queimada e começar tudo de novo na clareira, né? Não está vindo aqui um produtor da vizinhança e derrubando nessa fase aqui, nessa fase intermediária, derrubando, e daí começa tudo de novo. Não estão acontecendo fatores externos que influenciam nessa caminhada. Ora, mas nós sabemos que um sistema natural, ele não é um sistema que está numa redoma, não é um sistema hermeticamente fechado para que aconteça unidirecionalmente esse caminho. Então, em tese, teoricamente, o paradigma clássico foi muito importante. Não foi o único, surgiram várias propostas, mas ele caiu nas graças da comunidade científica, da academia. Então, ele chega até nós, até a década de 70, 80, ele era muito utilizado. Até a década de 90, dá para estender um pouquinho para a década de 90, mas já com o entendimento de que ele, como base da restauração dos ecossistemas naturais, ele não funcionava, porque ele, na natureza, não acontece assim, não é unidirecional. O que acontece na natureza? Nós temos sistemas abertos, em constante troca e fluxos, com fatores externos àquela comunidade. Então, pode estar acontecendo uma série de intervenções que são externas à comunidade e que atuam em cima da sucessão ecológica e fazem com que essa comunidade, e aí vem essa imagem aqui embaixo, essa comunidade possa atingir dezenas, inúmeros de caminhos, formando um mosaico de sucessão. Então, essa visão
é a visão contemporânea, é o paradigma contemporâneo da sucessão ecológica. E é uma visão mais realista de um sistema natural, né, gente? A gente sabe que um sistema natural, ele é um sistema aberto, em constante troca com os meios no seu entorno, com os fatores externos, em fluxo constante de matéria e energia. Então não há como na natureza nós termos um sistema fechado assim para sucessão ecológica. O que está acontecendo é isso aqui. Isso é bom, isso é ruim? Isso são valores antropocêntricos. Eles podem ser apenas naturais. Aquele sistema, ele está evoluindo com uma série de padrões que emergem a cada momento em que acontece uma intervenção externa, que não necessariamente precisa ser uma intervenção negativa, pode ser apenas mais uma interação, ou pode ser uma intervenção natural. Então, a cada momento que acontece essa intervenção, esse sistema natural, ele vai emergir um novo padrão. Então, são encruzilhadas, são cruzamentos que vão fazer com que nós tenhamos um novo padrão. Né? São propriedades que emergem desse sistema. Então, é bom ou é ruim? Bom, se os fatores forem fatores de distúrbio, se forem ações antropogênicas, né, intencionais, ou até mesmo não intencionais, né, até podemos, num sentido bem prático de quem vai trabalhar a restauração e a conservação, dizer que tudo bem, pode ser que sejam caminhos negativos do ponto de vista da conservação, mas podem simplesmente ser caminhos naturais que ocorrem porque esse sistema é aberto, ele não é hermeticamente fechado, tá? É nesse sentido, então, que a sucessão ecológica ela é uma base para as técnicas de restauração, para os programas de recuperação. Deixando-se de lado para essa base o paradigma clássico da sucessão ecológica, com toda a sua importância histórica e de construção do conhecimento científico, lógico, mas em termos práticos e no estado da arte atual, o paradigma contemporâneo, por o seu realismo, por entender que nós estamos em constantes equilíbrios, que não existe um único equilíbrio, né? Ele serve melhor e é mais eficiente para nós pensarmos, interpretarmos o meio que vai vir a ser restaurado, tá? Então, aqui algumas características desse paradigma contemporâneo, né? Com a ascensão do paradigma contemporâneo da sucessão, a gente aboliu o conceito de floresta clímax. Não existe mais esse conceito, porque é sabido que nós não vamos chegar unidirecionalmente a uma floresta clímax perfeita e que seja o modelo exato daquela sucessão. Não, vai ser uma miscelânea de padrões e de cenários. Podemos até falar em florestas maduras, mas o conceito ele é abolido. Em termos de equilíbrio, a gente passa a falar em equilíbrio dinâmico. Veja, eu não estou falando em desequilíbrio. Eu estou falando que esse equilíbrio, ele constantemente ele muda de padrões. Ele vai alcançando níveis diferentes de complexidade, de alterações, de interações com o ambiente externo e com as interações da própria comunidade que está se formando com a sucessão. Então, nós falamos em equilíbrio dinâmico. Ele não é estanque, ele não está parado e ele não segue aquele caminho unidirecional. Então, ele está em equilíbrio dinâmico, tá? Então, a restauração, ela passa a ser vista como um mecanismo natural, ou seja, o ambiente, em tese, ele tem os seus mecanismos de se auto-restaurar. Claro que se nós temos um nível de degradação muito intenso, ele perde esses mecanismos de autorregeneração, autorrestauração. E aí que entra a intervenção humana nos programas de restauração, tá? Mas, de uma maneira geral, os sistemas naturais,
eles têm os seus mecanismos, mais ou menos preservados, mas têm. Onde que estão esses mecanismos? Estão nas suas interações ecológicas entre planta e animal, estão na formação dos seus bancos de semente, do banco de plântulas, do recrutamento de regenerantes para as fases mais avançadas da sucessão, nas espécies que se associam a essa floresta. Uma floresta não é só espécie florestal, né, gente? Nós temos inúmeras outras formas, outros hábitos de vida que coexistem, tá? Está nas suas síndromes de dispersão, na presença dos agentes dispersores, notadamente para os ecossistemas tropicais e subtropicais, a fauna dispersora, né? Aí dentro a avifauna, os mamíferos terrestres, os morcegos, né? Que são mamíferos também. Então, esses mecanismos, quando preservados, eles vão fazer com que... É como se fosse o sistema imunológico desse sistema natural. Se eles estão preservados, esse sistema ele consegue mais rápido, menos rápido, mas ele vai tendo a sua restauração. Pode não ser no tempo cronológico que a sociedade humana demanda, mas ele tem os seus mecanismos. Mas se o nível de degradação for muito intensa, esses mecanismos naturais, eles são extintos da área. E é como se fosse um sistema imunológico que está baixo, uma imunidade baixa. E aí, a intensidade de intervenção do profissional da restauração, do programa de restauração, tem que ser maior. Tá, pessoal? Bom, eu vou encerrando por aqui. Vocês precisam ler melhor, estão me chamando aqui para uma videoconferência. Então, eu encerro por aqui. Vocês precisam entender, e se ajudou um pouco aqui a nossa conversa, me mandem as suas dúvidas, principalmente aqui do paradigma, né, da sucessão ecológica, pelo fórum do Moodle, o fórum da unidade 1, que está ali, o Tira Dúvidas, tá? Para que eu possa avançar. Aquele feedback que vocês me deram no começo foi muito importante para conseguir tirar a temperatura de como que vocês estavam, do que era importante para vocês. Nesse segundo momento, vocês já não me deram feedback. Então, vamos para esse terceiro momento, vocês me trazendo essas dúvidas. Não, tá entendido, vamos passar para adiante, tá? Eu vou deixar essa apresentação no Moodle também, tá? E já vou direcionar os próximos termos, as próximas leituras, que agora a gente vai passar para os conceitos de interpretação do meio, de diagnóstico desse meio. São os conceitos de resiliência de paisagem, resiliência ecossistêmica, intensidade, tipologia de distúrbio. Legal, pessoal? Então, espero que vocês estejam tendo um isolamento social na medida do possível bom, né? Mas se a gente olhar com otimismo, a gente sempre consegue achar oportunidades. Eu tô achando bastante oportunidade para muita coisa. Tenho lido muito, tenho atualizado leituras, escritas, né? Então, até a próxima, gente. Por favor, me mandem o seu feedback ali no fórum do Moodle, que a gente consegue evoluir junto e para frente aí no nosso conteúdo, tá? Abração para todos.